Senhor. Eu sou o pastor Henrique Santos e esse é mais um estudo escatológico. E hoje vamos estar falando sobre 7 taças. Nós já falamos sobre vários assuntos da escatologia bíblica e hoje é sobre 7 taças. E essas 7 taças são os últimos acontecimentos da ira vindoura de Deus sobre a terra, sobre a humanidade. Sabemos que são três períodos da ira de Deus. No primeiro período são os 7 selos, são os 7 primeiros juízos de Deus sobre a terra. O segundo são 7 trombetas, são o segundo juízo de Deus sobre a terra. E o terceiro agora são 7 taças, que é o terceiro juízo de Deus sobre a terra, formando 3 juízos de 7. E vamos estar lendo aqui o texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 16, que fala sobre as taças, os últimos acontecimentos da ira de Deus sobre a terra. Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. E eu vi, vindo do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. Então esses últimos acontecimentos da ira de Deus, aqui nas taças, são 7 anjos que irão derramar 7 taças sobre a terra. No nosso entendimento, serão os piores flagelos de Deus sobre a terra. Porque nas outras sequências, 1/3 de tudo foi destruído. 1/3 da raça humana, 1/3 das águas, 1/3 da vegetação foi destruído. Aqui vai ser uma totalidade, no mundo todo. Na totalidade. Então o que vai acontecer aqui? Pessoas serão acometidas dessa enfermidade de úlcera. Úlceras nas pessoas que têm a marca da besta. Falamos no estudo anterior sobre a marca da besta. E interessante que essas úlceras são semelhantes às úlceras que recaíram sobre os egípcios. Está lá em Êxodo capítulo 9, versículo 8 ao versículo 12. As pessoas que negaram a Cristo e aceitaram a marca da besta, do anticristo, ficarão cancerosas. As pessoas que aceitaram a marca da besta serão acometidas dessas úlceras com grande sofrimento, ou seja, um sofrimento terrível. E a segunda taça que vai ser derramada se encontra aqui no versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. O mar vai se tornar em sangue. Na segunda trombeta, apenas a terça parte do mar foi afetada. Agora aqui não, aqui vai ser todo o mar, toda a vida e os seres marítimos irão morrer no derramar dessa segunda taça. Se já 1/3 causou um estrago muito grande na humanidade, faltando alimento, faltando recursos marítimos, então agora vai ser tudo. Vai ser todos os seres marítimos serão atingidos, irão morrer. E a terceira taça que vai ser derramada se encontra em Apocalipse 16, do versículo 4 ao versículo 7. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E eu vi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes essas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhe deste sangue beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Os rios se tornarão em sangue.
é semelhante à praga que teve lá no rio Nilo, quando o rio Nilo virou sangue lá no Egito. Nós encontramos esse texto em Êxodo capítulo 7, versículo 14 ao versículo 24. Imagina todos os rios se tornarem em sangue. Como é que bebe água, meu amigo? Como é que vai saciar a sede? Vai faltar água no mundo, porque as águas se tornam em sangue, os rios se tornam em sangue. Todos os rios, não somente um terço, mas todos os rios, além da vida marítima, que todos os seres vão morrer nos mares, os peixes de água potável, de água doce, irão morrer também. Aí vem a quarta taça que vai ser derramada sobre a terra. Está lá no versículo 8, versículo 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abrasasse, ou seja, aumentasse o calor aos homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Na quarta trombeta, só para a gente poder contextualizar, o sol perdeu a terça parte do seu brilho. Se escureceu em um terço. Bem como a lua, as estrelas. Está lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 12 em diante. Já nessa quarta taça que vai ser derramada, o calor do sol se torna tão intenso como nunca houve na Terra. Alguns estudiosos eles têm o seguinte entendimento: se hoje o calor está aí 40 graus na sensação térmica, vai estar em 100 a sensação térmica. Quem que vai resistir isso aí? Pessoas vão passar mal, vão desmaiar, vai ser algo terrível. Esses últimos juízos de Deus, que são as taças, serão terrivelmente derramados sobre a terra. Aí a quinta taça. A quinta taça vai ser derramada sobre a terra. Apocalipse 16, versículo 10, versículo 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Trevas sobre todo o trono do anticristo, semelhante à praga das trevas no Egito, lá em Êxodo capítulo 10, versículo 21 ao 23. Deus ele vai aqui confundir os planos do inimigo. Mesmo assim, os seus seguidores não se arrependerão dos seus erros. Não vão se arrepender. Vai atingir diretamente o trono do anticristo, da primeira besta. E todos aqueles que são seus seguidores, todos aqueles que acreditam e se marcaram, receberam a marca da besta, vai ser atingido. A sexta taça está no versículo 12, o versículo 16. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio, o rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas.
e os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Eu vou só falar rapidamente aqui, porque nós vamos ter um período de estudo escatológico, vamos falar somente sobre a Batalha do Armagedon. Com o derramar da sexta taça, acontece o que? O secamento do rio Eufrates, abrindo caminho para quê? Para que as nações do Oriente venham para a guerra do Armagedon, que acontecerá no vale de Megido, ou Megido. E o interessante aqui que três rãs, né, no versículo 13, aparecem, eram animais impuros, né, de acordo com a tradição judaica. Quando nós lemos Levítico 11, 28 e 31, fala a respeito disso. Esses animais, essas rãs, estão representando demônios que se chamam da trindade satânica. A trindade satânica é formada pelo dragão, que é Satanás, a antiga serpente, a primeira besta, que é o anticristo, que surge do mar, e a segunda besta, que é o falso profeta, que surge da terra. Então, fala desses três elementos aqui, que é o dragão, que é a primeira besta e a segunda besta. E esses espíritos imundos são pessoas, esses espíritos imundos, perdão, irão iludir as pessoas, intrigando, revoltando, fazendo que as pessoas possam lutar contra Cristo e vão pensar que vão prevalecer. Então, quando nós lemos esse texto, nós vimos aqui que as pessoas vão sofrer tudo isso e não se arrependerão. Não irão se arrepender dos seus pecados e vão ficar mais revoltados, vão blasfemar contra Deus. E a sétima taça se encontra no versículo 17 até o versículo 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, um grande terremoto, como nunca havia desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em três partes, e a cidade e as nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. A sétima e última taça é derramada sobre a terra, e acontecem tempestades de raios, terremotos, chuvas de meteoro, com tamanha força destruidora, atingindo que todo o planeta. A Babilônia representa um sistema religioso e comercial que engana e gera confusão. E no estudo mais à frente também nós vamos estar falando sobre essa Babilônia. Vamos estar falando sobre a grande meretriz, a prostituta montada em uma besta, né? Quando você lê Apocalipse, quando você estuda escatologia, você vê que são três bestas. As duas mais prominentes, e essa última agora, que vai ser montada por essa meretriz, essa prostituta. Está falando aqui do sistema religioso, nós vamos estar falando num estudo mais à frente. O que nós precisamos ter, irmão, para concluir essas taças que são a manifestação do último juízo de Deus sobre a terra? Após derramar dessas taças, dessas 7 taças, como nós observamos aqui e lemos no versículo 17, vai ser igualzinho que Jesus falou lá em João capítulo 19, versículo 30. Está consumado, está feito. Quando Jesus fala lá em João capítulo 19, está consumado, está feito, começou a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. A salvação foi propagada para todo mundo através do sacrifício de Cristo, sacrifício salvífico lá na cruz do Calvário.
E em Apocalipse 21:6, que Jesus fala? Está feito, está consumado, está finalizado. Essa sequência, são 3 sequências de juízo de Deus sobre a terra: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Está feito, está consumado. Após isso, o que vai acontecer? Reino milenial, Satanás preso durante 1000 anos, Israel, as nações ovelhas entrarão no milênio, que é a última dispensação. Durante 1000 anos, paz sobre a terra, reinado de Cristo sobre a terra. Após isso, a batalha final. Satanás vai ser solto, vai ter a batalha final, a batalha de Gog e Magog. Depois, grande trono branco de Cristo, que é o tribunal de Cristo para os ímpios, para os gentios ímpios, para aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Vai ser o julgamento final. E depois disso, meu irmão e minha irmã, novos céus e nova terra. Aí já é um estudo mais à frente. Que Deus te abençoe. Que Deus te encha com a presença dele. E se inscreva no canal. Curta esse vídeo. Deixe o seu like. Compartilhe. Divulgue esse canal há Diquianos. Que Deus te abençoe.